O bilionário americano Elon Musk acaba de revelar que a SpaceX continua detectando algo impressionantemente grande e misterioso durante suas missões espaciais. Como essas observações foram feitas? O que poderiam ser esses objetos misteriosos? São apenas detritos espaciais ou, quem sabe, uma espaçonave alienígena? Elon Musk é um homem que dispensa apresentações. Ele literalmente transformou o espaço numa indústria de foguetes, tirando os russos do mercado, tornando a fabricação de foguetes muito mais barata do que nunca. Hoje, você não pode falar sobre tecnologia espacial sem mencionar sua empresa, a SpaceX, que chegou a fazer parceria até com o governo dos Estados Unidos. Isso mesmo, a empresa de Musk está lançando satélites espiões para o Pentágono e também ajudando a NASA a tornar o Artemis 3 uma realidade. Diversos lançamentos foram bem-sucedidos, e com isso, os engenheiros e astronautas da SpaceX observaram que algo enorme aparece no espaço sempre que eles fazem seus lançamentos partindo da base Vandenberg, na Califórnia. Este misterioso objeto levantou muito mais perguntas do que respostas. A empresa, sediada em Hawthorne, Califórnia, espera ganhar mais de 30 bilhões de dólares em receita até o ano de 2025. A maior parte da receita será obtida com exercícios de lançamento para governos e outras empresas espaciais. Mas um dos objetos maciços e misteriosos que a SpaceX continua detectando sempre no espaço pode acabar com os planos do bilionário. Embora astrofísicos e astrônomos ainda não estejam em consenso sobre o que o objeto poderia ser, alguns especialistas espaciais avaliaram o assunto. O porta-voz da NASA, Kelly Humphreys, está sempre entre as primeiras pessoas a comentar sobre o objeto maciço. Ele confirmou a presença do objeto, dizendo que ele estava sendo rastreado e classificado como desconhecido. Em seu website, Humphreys fez mais revelações sobre o mesmo, dizendo que a possibilidade da conjunção chegou tão perto dos mais próximos tempos de aproximação que não havia tempo para calcular e executar uma manobra de prevenção de detritos com confiança. A partir de dados revelados pela NASA e pela SpaceX, o objeto maciço estava a apenas 45 km da espaçonave que eles estavam lançando no momento. Muitos ficaram se perguntando o que poderia acontecer se esse objeto colidisse com os oficiais da espaçonave do Centro de Comando da Força Especial dos Estados Unidos. A base da Força Espacial de Peterson, Colorado, fez uma comunicação rápida com os astronautas da espaçonave Dragon 2, que quase foi atingida pelo objeto misterioso. Os astrônomos a bordo foram convidados a usar seus cintos de pressão como forma de aumentar sua segurança caso ocorresse a colisão. Algumas imagens e vídeos capturados pelas câmeras da SpaceX revelaram que o objeto misterioso sempre aparecia quando o satélite estava sendo reparado do segundo estágio do foguete. É difícil dizer com certeza o que o objeto é. A maioria dos especialistas espaciais concluiu que poderia ser apenas detritos espaciais que se formaram quando o veículo de lançamento se separa da espaçonave. Em agosto de 2022, a Agência Espacial da Austrália confirmou que encontrou alguns detritos espaciais em Snowy Mountain, na parte sul de New South Wales, cujo céu é propriedade da SpaceX de Elon Musk. Os engenheiros da agência e especialistas em tecnologia visitaram um local remoto onde 2 fazendeiros encontraram alguns detritos espaciais em suas fazendas. A Agência Espacial Australiana concluiu que os detritos espaciais pertenciam à SpaceX, depois que Brad Tucker e um astrofísico da Australian National University descobriram que o momento e a localização dos detritos coincidiam com a espaçonave da SpaceX que reentrou na atmosfera da Terra às 7 horas do dia 9 de julho. Brad confirmou isso em um tweet, que diz: "Acabei de voltar de New South Wales. Eu estava ocupado", confirmando que as partes de uma cápsula de tronco da tripulação 1 da SpaceX colidiram com alguns paddocks na área rural. Mais informações por vir. O porta-voz da Agência Espacial Australiana, a ASA, respondeu da mesma forma em uma declaração que diz que a agência confirmou os destroços de uma missão da SpaceX e que poderia continuar a colaborar com suas contrapartes americanas, bem como em outras partes da Commonwealth e autoridades locais, conforme julgou apropriado. Na mesma declaração, a ASA alertou os moradores, dizendo que se a comunidade detectar qualquer outra suspeita de detritos espaciais, eles não devem tentar manipulá-lo ou recuperá-lo de nenhuma forma. Mas ainda não existem evidências suficientes para nos ajudar a concluir que os objetos maciços são apenas detritos espaciais. Alguns astrofísicos sugeriram que o objeto poderia ser uma espaçonave alienígena, que também estava em uma missão de observar o nosso espaço. É apenas interessante imaginar, ou mesmo pensar, que existem outras pessoas como nós, em outros planetas, que também estão tentando explorar e aprender sobre o universo, declarou um dos entusiastas da vida extraterrestre. Elon Musk já deixou claro que acredita que as civilizações alienígenas, se existirem, provavelmente serão muito mais avançadas do que nós. Elon é um dos muitos cientistas que acreditam que existe vida além do nosso sistema solar, e esses objetos detectados pela SpaceX podem ser uma demonstração de vida e espaço, já que se tornou uma questão que muitos governos procuram responder
poder e pode forçar as nações a combinar seus esforços para a exploração do espaço. E isso já aconteceu antes. 5 agências espaciais nacionais se uniram para criar a Estação Espacial Internacional, que é o maior espaço modular em órbita terrestre baixa. A NASA, da América, a Roscosmos, da Rússia, a JAXA, do Japão, a ESA, da Europa, e a CSA, do Canadá, são as 5 nações que formam a ISS. A NASA e a Roscosmos são as principais colaboradoras da ISS, com os americanos trabalhando nos cálculos, enquanto os russos eram responsáveis pela manutenção. Apesar de suas colaborações espaciais, a rivalidade entre a América e a Rússia está aumentando a cada dia. De fato, os astronautas americanos trocaram a cápsula Soyuz, russa, pela cápsula Dragon 2, da SpaceX. A troca aconteceu a partir de maio de 2020. Desde então, os americanos usam o projeto de Musk como meio de viajar para a Estação Espacial Internacional. Esta foi uma grande vitória para Washington, que havia confiado muito tempo em Moscou. Este ano, os americanos também comemoraram outro marco significativo. Lançaram o maior telescópio no espaço, popularmente conhecido como o Telescópio Espacial James Webb. E talvez este seja finalmente o meio para podermos desvendar este mistério dos objetos não identificados que estão voando por aí no espaço. O insano Observatório Espacial é uma obra-prima da engenharia que possui espelhos poderosos, que são resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a NASA, a sensibilidade do telescópio, ou o quanto de detalhes que ele pode ver, está diretamente relacionado ao tamanho da área do espelho que coleta a luz dos objetos que estão sendo observados. O espelho primário do Webb tem 6,5 metros, ou 21 pés e 4 polegadas de diâmetro. Um espelho tão grande nunca foi lançado no espaço. Os engenheiros da SpaceX e da NASA estão esperando as imagens de alta qualidade do Webb, antes de poderem fazer uma declaração oficial sobre esse objeto maciço, que é sempre visto no espaço quando a SpaceX lança sua espaçonave. James Webb também buscará desvendar como era a nossa galáxia no início do universo, e como as estrelas formaram os sistemas planetários. De acordo com o antecessor do Webb, o telescópio espacial Hubble, existem cerca de 200 bilhões de galáxias. Poucas delas são conhecidas pelo nome, como a nossa própria galáxia, a Via Láctea, é. É incompreensível pensar que existem muito mais estrelas do que galáxias. Na verdade, seu número é tão grande para nossas mentes finitas imaginarem uma linguagem matemática que podemos apenas dizer que elas são infinitas. Com todas essas galáxias e estrelas, pode ter certeza que muitas descobertas serão feitas. O que nos faz pensar? Podemos ver muito longe, mas não conseguimos nem identificar corretamente algo que passa pertinho de nós. Como podemos ter certeza que estamos entendendo o que vamos ver no dito início do universo? Seremos capazes de identificar um objeto que é um exoplaneta que está a bilhões de anos-luz de distância? Apenas o tempo dirá, mas se um dia formos, certamente utilizaremos o James Webb, ou talvez o seu sucessor. Isso mesmo, o melhor telescópio do mundo já está com os dias contados. Se quiser saber mais, é só ver esse outro vídeo que está aparecendo aí na tela, que fizemos sobre o Grace Roman, que eu te vejo lá. Até mais, pessoal!